Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 apóstolos e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo. O que, porém, não crer será condenado. E eis os milagres que acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. E o Senhor Jesus, depois que assim lhes falou, elevou-se ao céu e está sentado à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua pregação com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, se da periculis cuntis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a Igreja hoje se alegra com a solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. É o segundo mistério glorioso. O mistério da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo chega até nós um pouco antes, uma semana antes aqui no Brasil, de Pentecostes. Isso não é sem motivo. Isto acontece porque o próprio Jesus nos avisou que deveria ir para que então enviasse o Paráclito, enviasse aquele que nos ensinaria todas as coisas, enviasse aquele que nos guiaria no caminho da verdade, que nos daria as outras coisas que Jesus ainda não havia dito. Isso por si só é um grande mistério, mas é um mistério que nós podemos entender melhor na homilia da solenidade de Pentecostes. Hoje a nossa questão é outra, porque hoje nós temos que nos perguntar por quê? Não é errado se perguntar por quê. É errado que nos revoltemos com os desígnios de Deus. É errado que nos debatemos, é errado que, enfim, que ergamos os nossos olhos ao céu que a gente diga, digamos, Senhor, o Senhor está errado, não deveria ter sido assim. Isso é errado, Isso nós não podemos fazer, isso não é a atitude de um cristão. Mas olhar para os mistérios da nossa fé, olhar para as ações de nosso Senhor Jesus Cristo e nos perguntar por quê, não é errado. Ao contrário, como diz Chesterton, quando eu entro na igreja, eu tiro o chapéu, não tiro a minha cabeça, não tiro o meu cérebro. E é justamente fazendo esse tipo de pergunta, em oração, que nós realmente começamos a conhecer a Jesus, a meditar, a realmente meditar. O início da meditação cristã é esse, é nós colocarmos os nossos olhos sobre um mistério, sobre uma coisa que nós não compreendemos, e pedirmos então que Deus nos explique. Por quê? Como? De que jeito? O que isso aqui me diz do meu Senhor? O que este mistério me ensina sobre quem é Jesus Cristo? O que esse mistério me ensina sobre o seu amor? O que esse mistério faz em mim para que eu possa amá-lo mais? Nós não temos que ter medo de fazer perguntas. A Santa Igreja Católica não é uma dessas religiões que se fecham e se escondem
diante dos questionamentos da razão humana. Ao contrário. Ao contrário. É colocando a nossa inteligência sobre os grandes mistérios que nós encontramos a Deus. E se nós nos perguntamos por quê? Por que que Jesus precisou subir para enviar o Paráclito? A primeira coisa que temos que pensar é que, ele não precisou, não de fato. Afinal de contas, Jesus Cristo é Deus, e estando aqui conosco, ele estava ainda no céu. Isso ele mesmo nos diz no Evangelho de São João. Ninguém viu o Pai, senão aquele que veio do Pai, aquele que veio do céu e que agora ainda está no céu. E Jesus disse isso estando aqui conosco, com os apóstolos, com seus discípulos. Jesus não se ausentou do céu para estar conosco. Não. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, permaneceu aonde estava. Permaneceu unido ao Pai quando se encarnou, quando assumiu uma natureza humana para estar entre nós, para morrer por nós. Então não era como se ele estivesse fora de casa e precisasse voltar para que o Espírito Santo pudesse sair, porque não podiam deixar o Pai sozinho. Não, isso não tem nenhum sentido. Então, não é que Jesus precisou subir para que o Espírito Santo pudesse descer. Não. Jesus quis fazer assim. Ele precisou fazê-lo no sentido de que aquilo era o melhor, aquilo era o mais perfeito, era a melhor decisão a ser tomada, e Jesus Cristo, sendo Deus, fazia bem todas as coisas. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por que era o melhor? Por que Jesus não poderia estar aqui conosco até agora? Bem, eu lhes digo que ele está. Ele está. Jesus Cristo não nos deixou, queridos irmãos. Ao contrário, ele mesmo nos diz: eis que estou convosco até o fim dos tempos. Jesus Cristo não nos deixou para que o Espírito Santo pudesse vir. Jesus Cristo não nos abandonou à nossa própria sorte. Isso, inclusive, nós vemos no Evangelho de hoje, nos últimos 2 versículos. No último versículo, na verdade. E eles, os apóstolos, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, que confirmava a sua pregação com os milagres que a acompanhavam. Ou seja, quem realizava os milagres não eram os discípulos, era o próprio Jesus. Quem confirmava a pregação dos apóstolos não eram os apóstolos, era Jesus. Ainda hoje, quem produz os milagres é Jesus. Ainda hoje, quem realiza os sacramentos? Jesus. Ainda hoje, em toda missa que nós vamos, em toda confissão que nós vamos, cada vez que nós nos ajoelhamos diante do sacerdote, dizemos: perdoa-me, Pai, porque eu pequei. Quem é que nos absolve? É Jesus. Cada vez que uma pessoa é crismada, quem é que a crisma? É Jesus. Cada vez que o padre impõe as mãos sobre um doente para dar-lhe a unção dos enfermos, quem é que está impondo as mãos sobre aquele doente? É Jesus. Quem é que está ali de testemunha do matrimônio das pessoas? Quem é que une aquelas 2 almas? Que realiza aquela união misteriosa que torna 2 carnes uma só? Jesus. Quem é que batiza? Quando eu molho a cabeça de uma criança 3 vezes e digo: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, quem é que batiza aquela criança? É Jesus. E nas curas, e nos milagres eucarísticos, em que a hóstia e o vinho tornam-se visivelmente carne e sangue, quem faz estas coisas? É Jesus. Quem é que fazia Padre Pio aparecer em vários lugares ao mesmo tempo? Jesus. Quem é que dividiu as próprias chagas com São Francisco de Assis?
e com o Padre Pio também, a fim de que elas ficassem vistas, expostas em suas mãos? Jesus. É Jesus que age em nós. É Jesus que produz em nós, né, todas as nossas ações sobrenaturais. Tudo aquilo que não é humano em nós, tudo aquilo que é divino, tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que é doce, tudo aquilo que é dócil, tudo aquilo que é verdadeiro amor. Quem é que o faz? Somos nós? Não. É Jesus. É Jesus em nós. Nós permitimos que Ele haja através de nós. Nós cooperamos com Ele porque Ele, em sua infinita sabedoria de Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, quis que nós pudéssemos nos unir a Ele, porque Ele nos ama mais do que nós nos amamos. Porque Ele nos deseja unidos a Ele mais do que nós desejamos estar unidos com Ele. Então, assim, Ele, não por precisar, mas por querer, né, quer a nossa cooperação, quer agir por meio de nós. Mas não somos nós que realizamos essas obras. É Ele. Quando Jesus subia aos céus, encobriu-lhe uma nuvem, né? E os apóstolos não mais puderam vê-lo. Mas Ele permanece conosco. Seu corpo humano, sua natureza humana glorificada, está sim no céu. No céu que não só um estado de espírito, é também realmente um lugar, como nos diz a Santa Igreja. Realmente um lugar. Está no céu, mas Ele permanece conosco. Porque uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, e que nós já vínhamos falando disso nas últimas 2 homilias, é que a nossa união com Jesus Cristo, ela é muito mais do que uma união de eu acredito nele, eu gosto nele, eu sirvo a ele. Não. Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a natureza humana, a carne corrompida pelo pecado, uniu-se à divindade, sem se misturar, sem que uma coisa se confundisse com a outra, mas verdadeiramente uniu-se. E nós, quando estamos realmente unidos a Deus, quando estamos em estado de graça, né, tomamos parte dessa natureza divina que habita em nós e que age em nós e que nos permite agir como Cristo agiu e fazer as coisas que Cristo fez porque Ele as faz por meio de nós. Não, vocês não se lembram daquilo que nós lemos no Evangelho? Vereis coisas ainda maiores, nos diz o Jesus. Então, vejam, Jesus não nos deixou. Jesus está conosco ainda, está conosco em todos os sacramentos, está conosco em nossas próprias almas, agindo através de nós, nos curando, nos permitindo ser felizes e comunicando a nós a perfeita felicidade, da qual Ele goza eternamente no céu. A felicidade amorosa das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Jesus não nos deixou. O que houve foi uma mudança. Mudou a forma como Jesus está conosco. Seu modo de permanecer unido a nós. E que modo é esse, meus irmãos? Bem, já falei com vocês um pouco sobre a inabitação trinitária, que é um dos mistérios mais bonitos e mais sublimes da nossa fé e sobre o qual meditaram por anos muitos santos e que eu recomendo a todos que pesquisem, que leiam, que rezem, porque é realmente uma coisa maravilhosa. Mas não mais importante, mas algo precede a inabitação trinitária. E isso é o quê? É o corpo místico. A Igreja, fundada por Cristo no altar da cruz, é o seu próprio corpo místico.
E o que isso significa? Isso significa que, assim como nós temos corpos humanos, assim como eu vejo os meus dedos e eu os movo, assim como eu ando, Cristo tem um corpo. Tem seu corpo físico, mas tem também um corpo místico, composto por quem? Por todas aquelas pessoas que se uniram a Ele em virtude da fé, que foram unidas a Ele pelo santo batismo. E esse corpo místico, meus irmãos, é a Igreja Católica. Este corpo místico é a Santa Igreja Católica. Nós somos todos membros de Cristo, parte real de Cristo, membros de um corpo que nós não vemos, membros de um corpo que nós não sentimos, mas um corpo que tem como alma o próprio Espírito Santo, e como sangue, como fluido da vida, por assim dizer, a graça santificante. Eu sei que a ideia do corpo místico é uma ideia muito abstrata e que é muitas vezes difícil que nós pensemos nisso. Mas é uma doutrina real da igreja, é um dogma. Nós somos membros de Cristo, membros do corpo espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus? Sim, mas nós não somos filhos de Deus por nós mesmos. Nós somos filhos porque nós tomamos parte no Filho. Filhos no Filho. Tudo em nós, tudo com relação à nossa alma, à nossa salvação, à igreja, absolutamente tudo que importa, está centrado nisso. Na nossa participação em Cristo, em permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo. E assim como a Virgem Maria gerou no seu ventre o corpo físico do Salvador, ela continuamente gera com as suas graças, com o seu amor, com a sua proteção, com o seu cuidado, e mantém o corpo místico, alimentando-o com graças, mantendo-nos vivos na alma. Agora, a união de uma pessoa, ou de uma alma ou não, com o corpo místico de Cristo, se dá pela fé. Se dá pela fé. Ou seja, mesmo o pior pecador, aquele que fez as piores coisas, se ele ainda tem fé, ele permanece unido a Cristo. Permanece membro do corpo místico. Claro, um membro necrosado, um membro podre, porque o que o mantém vivo é a graça santificante, perdida com qualquer pecado mortal e recuperada na confissão. Mas é a fé que nos une no corpo de Cristo. É a fé que nos faz verdadeiramente membros do corpo. Mas o que isso significa, ser membro do corpo de Cristo? O que isso significa quando nós pensamos em termos de presença de Cristo? Pense da seguinte forma: Cristo está no céu. Ele sempre esteve no céu. E nós estamos aqui. Mas há algo que nos une a Ele e algo que nos torna parte dele, de modo que aqui, na Terra, sendo membros do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, eu posso e devo viver como um estrangeiro, viver como se eu já estivesse no céu, de certo modo, pois estou em Cristo e Cristo está sentado à direita do Pai. Nada do que está aqui ao meu redor é permanente. Nada do que está aqui ao meu redor, nada do que eu vejo, nada do que eu toco é permanente. Não. As únicas coisas permanentes são aquelas realidades invisíveis que dizem respeito à minha alma. São aquelas coisas que permanecerão comigo no céu.
caso eu chegue até lá. Com a graça de Deus e a proteção da Virgem Maria, chegaremos, se estivermos dispostos a não esperar o céu para viver para o céu. Não, nós temos que viver para o céu agora. Nós temos que abrir mão do nosso modo mundano de pensar, abrir mão dos nossos apegos humanos, abrir mão das nossas mesquinharias, abrir mão do nosso egoísmo, abrir mão da nossa preguiça. Nós temos que abrir mão desse modo humano de ser. Claro, a vida continua, temos que trabalhar, temos que fazer coisas muito concretas, muito práticas, mas tudo bem, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das suas disposições, do que está no seu coração. Por que você faz o que você faz? Por que você trabalha? Por que você come? Por que você levanta? Por que você anda? Por que você lê? Por que você estuda? Por que você trabalha? Pelo que você reza? Por que você ama as pessoas? Se a resposta não for por Cristo, você está errado. Você está vivendo uma vida de poeira, uma vida de pó, uma vida de coisas que passam, que apodrecem. Você está colocando o seu tesouro aqui, no mundo que se corrompe e se desfaz com o tempo. Não permitam, irmãos e irmãs, que, sendo cidadãos dos céus, vivamos nós como se fôssemos cidadãos da terra. Porque, bem, se agirmos como cidadãos da terra, seremos, então, cidadãos da terra. Perderemos a nossa cidadania divina, perderemos o nosso lugar no céu, deixaremos de ser membros do corpo de Cristo, membros do corpo do próprio Deus. Deixaremos. Mas, diácono, abandonar as coisas, mudar o meu coração, deixar de lado até mesmo as coisas que são permitidas, mas deixá-las por amor de Deus, isso dói. As pessoas vão me chamar de louco, as pessoas vão me chamar de louca, os meus amigos não vão falar comigo, não sei o que, minha família vai se fechar para mim, não sei o que. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados filhos e filhas em Jesus Cristo nosso Senhor, somos membros do corpo de Cristo. Se estamos no caminho certo, passaremos por tudo aquilo que ele passou. E o que Cristo passou? Que glória humana teve ele? Que carinho humano teve Jesus, a não ser os braços da Virgem? Qual? Nem os apóstolos o compreendiam, nem os apóstolos o entendiam. E mesmo eles que diziam que o amavam, no seu pior momento o abandonaram, fugiram e se esconderam, e o traíram. Até Pedro, Senhor, eu morreria por ti. E picou a mula. Os familiares de Jesus, essa passagem é uma passagem incrível do Evangelho. Agora me fugiu aonde ela está, mas Jesus, logo no início do seu ministério, está pregando numa casa e vem seus familiares querendo levar ele embora, porque ele está louco. In furore alte est, ele está fora de si, ele está pirado. Vamos levar ele, vamos internar ele em algum lugar. O próprio povo para quem Jesus veio rejeitou e acabou matando ele. Jesus passou a vida inteira sendo humilhado, sendo negado, sendo cuspido, não tendo onde dormir, sendo tratado feito lixo, sendo rejeitado pelos outros. Claro, muitos o amavam porque ele era Deus. Mas muito amor nós encontraremos também entre aqueles que amam a Deus. Mas não será a maioria? Não. Não será a maioria. Queridos irmãos, nós lemos no Evangelho: no mundo vós tereis tribulações, mas não vos preocupeis, eu venci o mundo. Jesus não está dizendo,
no mundo tereis tribulações, mas fica tranquilo que vai ficar tudo bem, eu vou dar um jeito. Não, não é isso que ele diz. Ele não diz, no mundo tereis tribulações, mas fica tranquilo que vai passar. Não, no mundo tereis tribulações. Ponto final. A nossa vida sobre a terra é tribulação, é guerra, é dor, é sacrifício. Mas eu venci o mundo. Ou seja, eu permaneço além do mundo. O mundo é um escravo da morte, mas eu, Cristo, não sou. E vós, que estáis unidos a mim, que são membros do meu corpo místico, vencereis o mundo também em mim. Porque o mundo passa, mas vocês não passarão. E estando unidos a Cristo desde já, Cristo, cabeça do corpo místico, Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo, que está agora no céu, está agora nos sacrários e está agora dentro do meu coração com o Pai e o Espírito Santo, Cristo comunicará e comunica a mim a alegria perfeita, sublime e pacífica do próprio Deus. E quanto mais as tribulações aumentam, quanto mais é o caos, quanto maior é a rejeição, quanto piores são as humilhações, quanto mais gospem em nós, quanto mais nos desprezam, quanto mais nos rejeitam, mais estamos unidos a Cristo, pois esta foi a vida do Cristo. E Cristo subiu aos céus, tirou-se dos nossos olhos sensivelmente, para que nós o encontrássemos misticamente, para que nós o encontrássemos no nosso coração, para que nós o encontrássemos em sua igreja, para que nós o encontrássemos nos nossos irmãos, amando-os mesmo quando e principalmente quando eles não nos amam. Se Cristo ainda estivesse aqui, visivelmente sentado ao nosso lado, visivelmente sentado sobre um trono, no centro do planeta, governando a todos nós, ninguém ia querer rezar. Ninguém ia rezar. Não ia ter por que ter igreja. Não. Cristo se escondeu para nos ensinar que as realidades sensíveis não importam. Como disse São Paulo, a carne não serve para nada. Busquemos o céu, irmãos. Vivamos como cidadãos do céu. Vivamos como se já estivéssemos lá. Como se aqui, a nossa vida, neste vale de lágrimas, não fosse mais do que, como dizia Santa Teresa, uma noite ruim numa pousada ruim. E mais nada. E quanto pior for a noite, e quanto pior for a pousada, e quanto piores forem os outros hóspedes com quem temos que dividir os quartos desta pousada, quanto pior for, e quanto melhor nós aceitarmos tudo isso por amor a Deus, sabendo que imitamos a Cristo, sabendo que realiza-se em nós, numa medida minúscula, aquilo que realizou-se no próprio Salvador, na vida do próprio Deus homem, quanto maior for o amor com que nós aceitarmos isto, mais alegria teremos, mais amor teremos, e mais paz nos comunicará, ainda hoje, ainda nos nossos dias, o Deus dos céus, que não se deixa vencer em generosidade jamais. Peçamos à Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, que comemoraremos segunda-feira, a graça de ter os olhos somente para as coisas do céu. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Et per intercessionem Beate semper Virginis Mariae, benedictio Dei omnipotentis, Patri et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper. Amém.